Bom dia! Como você tem passado? Passou bem de ontem para hoje? Hoje é dia 17 de maio de 2020. Desejo que Deus esteja abençoando a sua vida, acalmando o seu coração, dando paz à sua mente, ao seu interior. É o nosso desejo. Eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 5, e fazer alguns comentários sobre o assunto santidade, que se aplica a nós no dia a dia, também no mês de maio, que é o mês do lar da família. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos santos dentro de casa, em nossa mente, em nosso interior, e que saibamos dar glórias ao Senhor Deus, reconhecendo que somos pecadores, tal qual fez o apóstolo Pedro. Lucas, capítulo 5, do 1 até o 8. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pecadores tinham saído deles, os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Sim, respondeu. Mestre. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no barco, estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que o barco quase afundou, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Muito forte essa palavra de Pedro. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. A Bíblia nos fala que Deus é santo. Eu quero só pensar sobre esse assunto em poucos minutos, sobre a santidade do nosso Deus. Eu vou ficar mais alguns dias falando sobre ele. Quando a Bíblia afirma que Deus, ele é santo, isto significa que Deus é separado, retirado do comum. Então, Deus é santo, ele é separado, ele é retirado do comum. Eu sei que palavras são frágeis, palavras são coisas fracas para explicar as coisas, pessoas, qualidades, defeitos.
A palavra ela é muito escassa, muito vaga às vezes, mas Deus, Ele é separado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Deus não é comum igual eu sou, igual somos. Nós somos pecadores. Pedro disse, Senhor, afasta-se de mim, eu sou um homem pecador. Então, Deus, Ele é incomum. Ele é eterno. Mais do que não teve princípio e nem terá fim, muito mais do que isso. E olha que isso já é uma grandiosidade. Deus é santo em qualidade. Ele é luz. Deus está acima de nós. Eternamente acima de nós. Mas também, na pessoa de Jesus, Ele é Deus conosco. Isso é uma maravilha. Como é que um Deus tão incomum, alguém disse que Deus é o totalmente outro. Como que um Deus tão incomum, estava dizendo, se faz carne e habita entre nós. Jesus revela o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Então Deus, Ele está conosco, está em nós, mas está além de nós. Deus é possuidor de uma natureza majestosa. Às vezes, por qualquer coisa, o ser humano elogia o outro. Às vezes também critica. Exalta o outro. O outro, alguém deu uma cesta básica, já é um santo, 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 santo. Imagine a grandeza da santidade de Deus. Imagine a majestosa natureza de Deus. E quanto mais a gente aprende sobre isso, quanto mais isso faz parte do nosso ser, do nosso dia a dia, isso começa a modificar a nossa vida. Quando nós aprendemos, conhecemos a santidade de Deus, isso modifica o nosso viver, o nosso comportamento, dentro de casa, na igreja, na escola, com a vizinhança. O nosso pensar, o nosso desejar, o nosso sentir, tudo recebe modificação. Esta é uma grande verdade. Majestosa é a santidade de Deus, é a pureza de Deus. Deus é luz, não há treva em Deus. Isto causa no ser humano um senso de pequenez, ou seja, leva o ser humano a perceber que nada é. Somos pó. Deus conhece a nossa natureza, como fomos formados, e somos pecadores, mas em Cristo temos vida e vida com abundância. Então, nada somos diante da majestade, da glória de Deus. Para terminar, vou apenas comentar. Deus é santo, Deus é separado. Como eu disse, afirmou certo escritor, Ele é o totalmente outro. Não há ninguém igual a Deus, Ele é único, singular, é todo poderoso. Poderosa é a santidade de Deus, é a pureza de Deus. É a pureza de Deus que sustenta o universo. Deus é puro, não há contaminação nenhuma em Deus. O mal não alcança Deus, nunca alcançou, não alcança e jamais alcançará. Deus é separado, Ele é especial, mas Ele se une a gente, entende a gente, ama a gente, consola, conforta a gente. Deus é luz, eternamente luz.
de eternidade a eternidade, quão grande é a luz de Deus, é a pureza de Deus. Deus é livre de qualquer contaminação. Deus criou o mundo, criou o universo. Os céus manifestam a glória de Deus. Glorioso é o nosso Deus, que nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer pregado a uma cruz para nos salvar. Que nesse mês do lar nós cresçamos em conhecer a santidade, a pureza, a luz de Deus, a luz que é Deus. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Jesus também disse que os seus discípulos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ouça essa frase aqui. Devemos confiar em Deus, mesmo que a situação não seja a que queremos. Devemos confiar em Deus, mesmo que a situação não seja a que nós queremos. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por tua santidade. Que a tua santidade inunde o nosso ser. O nosso ser tem sede da tua santidade. Somos pecadores, ó Deus. Somos falhos, imperfeitos. Só nos resta pedir misericórdia. Tem misericórdia em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um excelente domingo pela graça de Deus e para a glória de Deus. Em Deus faremos proezas, porque para Deus nada é impossível. Salmo 60:12 e Lucas 1:37. Que a santidade de Deus inunde o nosso ser. Amém.